Então, gente, na aula passada nós estivemos às voltas com o pensamento e a vontade. Então, a gente esteve explorando lá atributos pertencentes ao espírito, imaginação, vimos o instinto, né, que, claro, é uma espécie de inteligência, pensamento e vontade, livre-arbítrio. Então, hoje a gente vai estar conhecendo aí, por assim dizer, a, a ferramenta que instrumentaliza isso, ok? Então, a razão é hoje o assunto da nossa aula. Mas antes da gente entrar, vamos aqui para a nossa reflexão. Eu vou, eu vou ler a reflexão e depois eu vou pedir a ajuda de vocês para os próximos slides, tá? A razão foi endeusada num passado recente e não correspondeu. Ah, desculpa. É assim porque tem que ser assim. A razão foi endeusada num passado recente e não correspondeu à altura que lhe deram. Descobriu-se falhas e sua abrangência ficou aquém das expectativas. Apesar de tudo, a razão é a melhor vacina que a filosofia possui contra uma doença intelectual muito perigosa chamada dogmatismo. O dogmatismo representa as amarras de uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina sem contestação, e que entra em nós pela cultura, pela tradição e pelos ensinos daqueles os quais nos mais nos mais influenciam, os nossos entes queridos, pais, parentes, amigos, professores. O dogma é tomado como uma verdade que não pode ser contestada e nem questionada, pois se um dia o for, a resposta vem em riste. É assim porque tem que ser assim. De fato, que perigo que é o dogma, não? Que perigo que o dogma representa. E qual seria o antídoto? O que é que nós teríamos para combater esse mal da civilização? A razão, né? A razão. É o que nós estivemos vendo na discussão do tema, né? Existem muitas verdades aí que são colocadas, né, para nós sem o direito de questionar. E se de fato eu não utilizar a razão para instrumentalizar, enfim, organizar com a inteligência e tudo mais, a gente não consegue sair, né, desse atalho ou desse encalhe, né? E quanto prejuízo o dogma acaba trazendo dentro da sociedade. Essa questão do milagre que nós estivemos vendo, né? Quando se questiona por que não seria diferente, a explicação é, não, mas Deus é capaz, para Deus tudo é possível, né? Então, ele quer assim e pronto. Muito bem. Dá para racionalizar tudo? Será que... Aí eu fiz essa pergunta lá na, É, na quem assistiu o quinta-feira, programa, não é? Será que a razão é um antídoto, enfim, infalível, né, para solucionar, para diluir ou, digamos assim, eliminar o dogma? então, Mauro, Vai lá. nessa questão, eu acho que
talvez um porém que a gente possa colocar aí, porque assim, a razão humana tem limites, então muitas coisas estão inalcançáveis para a nossa razão. Claro. O que nós podemos, quando falamos em coisas metafísicas, é ter uma razão, vamos dizer assim, espiritualizada, intuída, iluminada por essa intuição espiritual, que aí Tá, vai além da razão comum, né? Que o ser ok. humano. Então, acho que é nesse sentido a contribuição que a doutrina espírita tem para dar. Ela vai falar É, assim: ó, nós vamos fazer o mesmo exercício da razão, porém vamos colocar os elementos. E aí, por exemplo, quando Kardec fala que o espírito é uma das forças da natureza que explica muitos fenômenos, nós vamos colocar isso na balança. Então, talvez para alguns, enquanto não me provar o espírito, eu não vou colocar isso na conta. Aí eu acho que a pessoa cria um obstáculo, né? ok, ok. Agora, quando você se abre, aí o filósofo é esse que está aberto a possibilidades, então ele vai colocar esse elemento e vai ver se faz sentido ou não, Ok. né? É a intuição, é a intuição intelectiva, né? Quer dizer, é uma modalidade da razão aí, né? É, Legal. A Joelma também quer ajudar. Quando a gente fala de dogmas, né? E que a igreja, a gente sabe no decorrer da história, né, como foi colocado, né? E não os primeiros cristãos, mas os primeiros que deixaram realmente os ensinamentos de verdade de Cristo, né? E foi criando os dogma, e estamos aqui até hoje com essas coisas. Eu tenho um exemplo que o senhor está falando, né? Da minha mãe, por que que você quer saber tanto? Por que que você estuda tanto? Eu falei, mãe, é tão bom saber por que que surgiu, como que era, né? Por exemplo, a senhora é cristã por quê? Comecei a questionar os porquê para ela. Ela falou assim: pode parar. Meu pai, meu avô fazia, minha avó fazia, era assim, eu sou assim, pronto, Isso, acabou, né? É bem isso. difícil, né, da gente Sim, tirar essas coisas, né? E não é também, simples. tirar tudo também, eu acho que não é legal. Eu acho que não é à toa que se chama, né, a idade do iluminismo, que de repente foi e abafou, né? Foi contra todos esses dogmas, tudo isso, e começou a trazer a razão mais, né? Mas daí ela abafou muitas coisas também. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, que igual o professor falou, o Espiritismo traz um pouco desse equilíbrio, porque se perdeu muita fé, se perdeu muita crença, se perdeu muita coisa na época do iluminismo, né? Que nós temos hoje uma consequência disso, né? Tá aqui no primeiro parágrafo, né? A razão foi endeusada num passado recente, é o que você cita, né? E, enfim, não conseguiu dar solução para muita coisa, mas, enfim, ela ainda é o melhor remédio que a gente tem, né? Para estar tratando aí com o dogmatismo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre o que o capítulo tem para oferecer para a gente sobre a razão. Alguém pode ler para a gente a introdução? Eu Só leio. um, só. Vamos lá então. A Joelma, né? Isso, 4.1, introdução. Explorando nossa mente, tanto sob a ótica fisioquímico, biológica, quanto do lado lógico-racional, sentimental e espiritual. Este capítulo procura investigar e conceituar o termo razão e sua função como instrumento de conhecimento. Busca também o entendimento dessa ferramenta disponibilizada por Deus para auxiliar o homem no discernimento e resolução dos problemas do cotidiano na caminhada evolutiva. Isso mesmo, né? Então, explorar aí a nossa Constituição, como a gente vem fazendo, né? E procurar conceituar. Interessante que ferramenta que Deus nos disponibiliza, né? Então, sob a ótica assim da evolução
do princípio inteligente, né, que nós temos lido, temos conhecido e, enfim, somos nós em essência, é interessante a gente observar a razão como esse instrumento, né, decisivo para a gente processar a transformação daquele binômio determinismo-livre-arbítrio. Então, é colocado aqui que o homem tem possibilidade de discernir e resolver problemas na sua caminhada. E se a gente observar, de fato, dá para associar, né? Dá para a gente compreender isso e ir lá para os albores da nossa criação e perceber quando a gente começou a construir o nosso psiquismo, né? Enfim, quando a gente começou a ganhar um pouquinho de liberdade para poder discernir as coisas. Então, caminhávamos sob a direção do determinismo, somente determinismo, né? Nos guiando nessa construção aí de vamos dizer, de um arcabouço psíquico para começar a receber informação. E a partir de certo momento a gente recebe uma fagulha, ganha uma fagulha, né, de liberdade para discernir. E daí para frente a gente passa a diminuir, né, diminuir esse campo do determinismo e ir ampliando o campo do livre-arbítrio, até o momento em que, enfim, de fato seremos livres, né? Hoje a gente ainda é livre e determinado, né? Eu estava vendo, antes que o Irair contribua com a gente aqui, eu estava vendo, assim, esses dias uma matéria de um jornal, jornaldafronteira.com.br, né? Então, estava observando lá uma matéria de um cemitério que eles encontraram existente há aproximadamente 78 mil anos atrás, lá na África, né, numa cidade de Stanford. E acredita-se que é o cemitério mais antigo do mundo, pelos pesquisadores, né? E ele sugere uma revolução cognitiva do Australopithecus, né? Então, assim, esse grupo antecede o Sapiens, né? Em 2 milhões de anos. E então acredita-se que, por encontrar sepultamentos, digamos, organizados e, enfim, com ritual fúnebre, quer dizer, então eles identificaram um ritual fúnebre que aconteceu há quase 80 mil anos atrás. Então, parece que eles tinham uma concepção religiosa, né? Eles tinham, assim, uma crença espiritual, né? Então, é bacana a gente ver isso e começar para ir sedimentando e até tendo argumentos para tratar essa evolução do princípio inteligente desde reinos inferiores, né? O Iraí quer falar. Não, Mauro, só para lembrar que essa ferramenta disponibilizada por Deus para auxiliar o homem, olha que lindo, aí o homem já começa a ter um conceito moral para discernir entre o bem e o mal. Isso vem da razão, né? Eu acho que é a razão que vai dar para o homem a escolha entre o bem e o mal. Eu acho que é a partir da razão. Livre-arbítrio com bom senso para saber o que é o certo e o que é o errado. Que é um assunto também para uma aula inteira, porque o que é o certo e o errado vai depender do padrão. Né? Porque o anzol, para ser torto, tem que ser direito. Aliás, para ser direito, tem que ser torto. Só depende do padrão. Mas é isso aí que eu queria falar. Deixa eu tirar a mãozinha aqui, senão ela fica. Legal, legal, gente. Mas é isso aí, né? Enfim, eu também penso que é por aí. A nossa caminhada é feita de escolhas, né? É. E para escolher a gente precisa estar discernindo a todo momento
eu chego numa bifurcação, eu chego num cruzamento, enfim, eu preciso decidir se continuo em frente, se vou para a esquerda, se vou para a direita. E, enfim, a razão é que instrumentaliza tudo isso, né? E quanto mais eu conheço, mais eu tenho condições, inclusive, de descobrir, né, que, por vezes, aquilo que é chamado de mal vai me ensinar mais do que aquilo que é chamado de bem. Então, é importante mesmo é o proveito que a gente tira, né, dessa experiência. Então, vamos lá. Razão em seus vários sentidos. Aqui a gente entra aí em algumas colocações, algumas frases aí que, enfim, dão os vários sentidos, né, onde a gente usa o termo razão e, enfim, inclusive esse primeiro aí que eu acho, né, muito bacana, essa frase foi de uma construção assim que essa sim demanda muito mais de uma aula para tratar sobre ela. O pessoal, inclusive, conversou sobre isso lá no programa. Quem que nos ajuda? Quem que nos ajuda com a leitura? 4.2, razão em seus vários sentidos. Algumas frases frequentemente citadas na doutrina espírita envolvem o termo razão. Primeira, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. 2, é preciso fazer passar tudo pelo cadinho da razão e do bom senso. Popularmente, melhor dizendo, a palavra razão apresenta vários significados. Eu estou com a razão, ele tem razão, para significar certeza. Agora ela está lúcida, recuperou a razão, para significar lucidez. Qual a razão de fazer isso? Para significar motivo. Estas foram as razões de ter acontecido aquilo, para significar causa. Percebemos que a palavra razão está presente em nosso cotidiano, querendo traduzir os mais diversos pensamentos. Mas qual é a essência desse vocábulo? Se estivéssemos na presença de Sócrates, ele certamente iria questionar o que significa razão, qual sua essência, qual seu conceito. É o que vamos buscar. Bacana. Então tá aí, né? Essa essa primeira frase, né? Só vou comentar essa primeira frase, até porque ela dá o que falar quando se tem que a fé ela nasce de uma razão intuitiva. Então podemos dizer que a fé é intuição, né? Ela é um insight que a gente tem. E aí como fica isso de ter que fé raciocinada? Qual a explicação disso, né? Fé raciocinada. Então, o pessoal lá no programa Fé e Razão ajudou a gente lá em muita coisa, né? Na compreensão desse sentido, né? Mas é aí que eu vejo, digamos, a importância, né? Da razão no combate ao dogma. Porque se a fé é dogmática, se é uma fé fanática, ela, mesmo bem intencionada, ela vai levar a prejuízos enormes, né? Mas desde que se tenha fé e a sua fé ela precisa, né, para você ter consistência, você precisa submetê-la ela à lógica, a algo racional. Então, enfim, você pode promover, inclusive, você pode suspender muitas vezes um ato que você faria, um ato de fé, porque você descobre que aquilo não faz sentido, né? E, enfim, frente a frente, né? Quer dizer, frente a frente, então é nesse sentido de encarar mesmo, né? A questão, levantar como Sócrates fazia, né?
e em todas as épocas. Quer dizer, é preciso que a minha fé acompanhe, né, como nós vimos aí, os conhecimentos, né? Acompanhe o andar da carruagem com os milagres, né? Então, se a gente pegar esse andar dos feitos aí, dos fenômenos extraordinários, a gente vai perceber que a gente consegue ir identificando à medida que o tempo passa. Mas precisa que seja submetido a uma avaliação, precisa discernir se, enfim, aquilo que de fato eu acredito, né, e vou fazer, enfim, faz sentido, tem lógica, tá? Tranquilo, gente? Aí nós vamos entrar a partir aqui do 4, né, ponto 3, no origem do termo razão. Tá? Quem tem o livro aí, eu separei um pouquinho aqui para não ficar muito espremidinho. Então, se alguém quiser nos ajudar na leitura, quando eu terminar esse slide, eu coloco o outro. Origem do termo razão. Quem que ajuda? Tem um Se não, pessoal sem o rostinho aí, sem a face. Esse pessoal será que está presente? eu estou entendendo que estão, mas eu posso ler também. Eu posso ler. Tá bom, então. Patrícia nos ajuda. Origem do termo razão. No Ocidente, a palavra razão origina-se de duas fontes. Da palavra latina ratio, que vem do verbo reor e significa contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. Da palavra grega logos, que vem do verbo legein e com significado semelhante de contar, reunir, juntar e calcular. Resumindo, razão significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para todos. A razão está sempre relacionada com o consciente, com o que está em nossa mente. Ela vincula intelectualmente o saber disponível e o moral, regras de conduta do meio, as ações que se desenvolvem. Podemos, então, definir razão como sendo a atividade intelectual de conhecimento da realidade natural, social, psicológica, histórica, bem como a consciência moral que observa as paixões, orienta a vontade e oferece finalidade ética às ações. Ou ainda, é um ideal de clareza, ordenação, rigor e precisão dos pensamentos e das palavras. Legal, Patrícia. Eu não vou passar, não. Deixa a gente pontuar aqui, depois se você puder continuar, aí você volta, né? Interessante aqui que tanto no latim quanto no grego é semelhante, né? Praticamente, etimologicamente, o significado é bem igual, né? E a gente tem, assim, que está sempre relacionado com o consciente, né? Quer dizer, então a razão está vinculada ao saber disponível, né? E o saber disponível é o quê? É a intelectualidade, né? E, claro, dentro das regras estabelecidas, que é a moral que a gente vive, né? A moral dos nossos tempos, né? Portanto, essa definição, né, que está assim grifada aqui, está em negrito, né? Ela é atividade, digamos assim, ela sintetiza, né? Ela traz concisamente tudo aquilo que nós fazemos e por vezes a gente nem pensa que está realizando tudo isso, né? Nas nossas atividades, né? Então é atividade intelectual de conhecimento da realidade natural, social, psicológica, histórica, bem como a consciência moral que observa as paixões,
orienta a vontade e oferece finalidade ética às ações. Ou ainda é um ideal de clareza, ordenação, rigor e precisão dos pensamentos e das palavras, né? Então, enfim, de fato, a gente vincula o saber disponível intelectualmente, os costumes, né? Quer dizer, as regras, a moral que a gente vive, né? Por isso que muitas vezes a gente se perturba com costumes do outro hemisfério, né? Então, isso causa para a gente um certo impacto e, claro, causa para eles também impacto as nossas ações, né? Digamos, do conflito de tudo isso, né? Que define, né? Muito bem, eu vou passar para a gente terminar o texto e depois a gente abre aí para comentários, né? Para ajudar a gente aqui. Você pode continuar, Patrícia? Posso sim. Vou continuar, já está na tela. Origem do Isso. termo razão. Dividimos a razão em duas partes importantes, a razão objetiva e a razão subjetiva. A razão objetiva está relacionada com o objeto do conhecimento. Afirma-se que o objeto do conhecimento, a realidade, é sempre racional em si mesma. A razão subjetiva está relacionada com o sujeito do conhecimento e da ação, o eu, e afirma-se igualmente que o sujeito do conhecimento também é racional. Os filósofos dizem que a harmonia só é atingida no momento de encontro dessas duas racionalidades. O realismo está relacionado com a natureza, ou seja, com o objeto. Assim, ele está vinculado à razão objetiva, enquanto o idealismo com a razão subjetiva. A razão se opõe a 4 atitudes mentais: a ilusão, as emoções, sentimentos e paixões, à crença religiosa e ao êxtase místico. Bacana. É interessante, né? A razão objetiva e razão subjetiva. E é preciso o encontro, né? É preciso o encontro do sujeito com o objeto, né? Então, essa harmonia, ela se dá nesse encontro, né? Realismo com idealismo. Interessante que a gente tem também algo ou coisas que pervertem, né, a razão. A razão, ela vai se opor aqui à ilusão, às emoções, né? Sentimentos e paixões, à crença religiosa, ao êxtase místico. Então, tudo isso aqui, quando estivermos nessas atitudes, enfim, a razão, digamos, não está presente, quer dizer, conscientemente a gente não está permitindo, né, a interferência da razão. Comentários, Ricardo, você quer nos ajudar com... Estou Mauro, vendo... eu tinha levantado a mãozinha aqui, mas era uma Ah, curiosidade só para a turma. eu estava pensando que É, era do quadro aqui, viu? Nossa, a respeito do slide anterior. Tá? opa, eu volto. Só uma curiosidade para vocês: na mitologia grega, o universo começa em forma de caos. Então, é o caos primeiro. Depois é que vem o Logos, que é a razão ordenadora. Ok? Então, assim, no sentido mais metafísico e cosmológico, há um entendimento que havia no começo uma desorganização e que esse logos, essa razão ordenadora, veio e estabeleceu leis que possibilitaram ordem, harmonia. A palavra cosmos, em inglês, no grego,
significa ordem e harmonia. Então, para os gregos, pensar o universo é descobrir as leis que regem essa ordem, essa harmonia. Ok? Legal, Ricardo. Bacana. Só um acréscimo aí. Chique. Tudo bem, gente? Algum comentário? Eu só achei forte a razão se opõe a quatro atitudes mentais, talvez seria ela equilibra, né? Porque ela se opõe quando for uma sensação, assim, um sentimento, digamos assim, ruim, né? Digamos, a cólera, o cara está nervoso, se não houver uma razão em tempo de frear, de se opor, aí sim, né? O termo se opõe a esse tipo de Sim. sentimento, creio que ela seja válida. Mas quando há um sentimento, o amor, por exemplo, eu acho que ela não se opõe, ela equilibra, ela dá uma salgadinha, ela, né, deixa, você quer temperar com as suas emoções, digamos, sensuais, eróticas, e ela fala, calma, vamos equilibrar um pouquinho, senão, né, você já vai invadir. Imagina naqueles tempos do Razão e Sensibilidade, aquele filme, o cara tá com atração pela dona lá, se ele não equilibrar aquele sentimento erótico dele, ele vai pegar pelo cabelo e tá, né, pronto. Então aí se opõe à razão. Mas um Sim. sentimento gostoso, um amor assim, até meio platônico, ela equilibra e não se opõe. Essa oposição aqui, no caso, é de não participação, que eu entendo assim, né? Quer dizer, vamos dizer, você tem uma fé, esse sentimento, né, aqui místico, religioso, você tem essa fé e, enfim, se for dogmática, não tem como a razão interferir no caso. Então, ela vai acabar pervertendo a razão, né, nesse sentido. Eu, eu entendo assim, né? Mas legal, Iraí, legal essa ilustração que você trouxe para a gente aqui. Faz a gente buscar essa harmonia aí, né? Muito bom. Vamos mais para. Os princípios racionais. Agora, os princípios racionais. Quem que quer nos ajudar? Eu posso só comentar o que o Irair colocou? Você quer que Que eu volte? não, é só complementar assim, Ah, tá. é, eu até concordo um pouco com ele no seguinte sentido, que eu acho que até pouco tempo atrás eu achava que era oposição, eu, Patrícia, sabe? Eu vivia muito mais essa coisa da razão e achava que as coisas emocionais, os sentimentos, era tudo mimimi. Tá vendo? E, e era assim, Você né? matou a E isso, charada. e aí eu acabei criando uma casca em cima de mim mesma, que hoje eu faço uma terapia para desconstruir umas coisas e construir outras que ficaram faltando. E o meu marido é totalmente oposto, ele é totalmente coração. E Né? assim, se não fosse isso, não tinha o equilíbrio que a gente tem. Porque na hora que eu vou explodir, que eu vou. Ele fala assim: peraí, calma, vamos pensar. E se acontecer isso? E se for dessa forma? Ou então eu chego naquele agito tal e ele tá lá calmo, tranquilo, sabe? Então, não dá para ser por um corte. Isso Não, isso não é, né? A gente chega a realmente ter esse, tem que ter esse equilíbrio, né? Uma hora ou outra a vida vai te cobrar de você ter esse equilíbrio, de você trazer, né, um pouco da emoção para a razão e um pouco da razão para a emoção, né? sim, né, sem Eu dúvida. não, Foi bom, Patrícia, você voltar, porque eu penso que é questão de entendimento. Eu penso que essa oposição aqui, de fato, ela, ela não é, de fato, estancar. Ela é, sim, que a emoção, ela não passa por aquele, digamos assim, encadeamento de raciocínios. Então, é nesse sentido, quer dizer, o coração, ele tem o sentimento, né? Quer dizer, aflora o sentimento, a paixão e tudo mais, que não vem desse encadeamento, é nesse sentido. Então,
aí sim, né? A ilusão, tá? As emoções, os sentimentos, quer dizer, sejam eles, no meu entender, bons, ou não tão bons. A crença religiosa e o êxtase, é só nesse sentido, né? Tá? Se a gente for ver aqui a definição, a gente vai ver que passa por uma atividade intelectual, né? De conhecimento e tal, de todas as realidades aí, né? Enfim, claro, e tomando consciência, inclusive, daquilo que você está conhecendo. Então, é nesse sentido que eu vejo a colocação aqui, talvez a gente possa melhorar, né? Porque esse oposição está dando, de fato, a entender que são coisas, né, que devem andar separadas, né? Marcelo, Eu achei bacana o que o Iraí levantou a bola e a Patrícia cortou, foi bacana. E o que me trouxe à mente, uma coisa que a gente faz uma reflexão sobre a questão da razão, né, e a inteligência emocional. Então, quando a gente fala da razão na objetividade, né, então a gente está ali, está vendo um triângulo e está falando que é um triângulo. Então, você tem um objeto triângulo, você está vendo o triângulo e você percebe um triângulo. Então, a sua realidade e a sua percepção, você como a sua subjetividade, você está ajustado. Então, isso traz um estado de lucidez. Então, assim, eu também sou muito racional, viu, Patrícia? Então, eu gosto de trazer a razão, as coisas, eu gosto de investigar, e é por isso que eu, assim, me simpatizei com a doutrina espírita, porque ela busca a razão, a gente busca algumas explicações, busca um sistema para a gente se achar confortável, com as nossas características. Você é racional, o seu marido é mais emocional. Desde que seu marido entenda o que está passando, não tem problema nenhum. Os racionais, a questão é a seguinte: seu marido pode ter a lucidez dele, mas ele pode ter algumas características diferentes. Ele pode ter mais compaixão, mais virtudes, ter mais empatia. Então é isso que a gente precisa desenvolver, os racionais, entendeu? A gente não tem tanto isso, não. Entendeu? No processo de reforma íntima, o racional pena pra caramba, né? Porque a gente é mais frio, etc e tal. Então, aí a gente tem na vida, né, as pessoas que estão aí no grupo e a gente se reúne para a gente poder evoluir. É por isso que a gente está aqui com o Mauro, com o Ricardo, com essas pessoas fora de série, com todos vocês, esse grupo aqui, todos se esforçando, que eu sou casado com uma mulher, quem conhece sabe que é um doce, entendeu? E eu sou um casca grossa, entendeu? E a gente, e no mundo, as coisas são como são, né? Já dizia Spinoza, a gente quer estar no controle de tudo e não está, é Deus que faz isso. Deus, com a misericórdia divina, que bota essas pessoas no mundo da gente. Só um comentário. legal, legal, legal. Elmo, Queria apenas comentar as palavras do Marcelo. Eu lembro que no filme, aliás, na série que se tornou depois, né, mas no filme na minha época, da Jornada nas Estrelas, o Spock, ele era aquele ser... Ah, lembrou, né, Marcelo? Era o ser frio. Ele era bem lógico. Ele foi criado assim. Já o Capitão Kirk era o coração, né? E os dois juntos havia o equilíbrio. É como a Patrícia falou, ela é mais razão, mas o marido é mais coração. E por isso existe o equilíbrio entre os dois. Né? legal. Porque a razão puramente, acho que ela não consegue viver tranquilamente. Ela precisa desse lado emoção. Então, essas duas coisas juntas, ela equilibra a pessoa e você consegue ir adiante. Legal, Elmo. Então, gente, eu estou notando aqui que já são 20h52. Puxa vida, como é bom conversar, hein? Como é bom a gente. Os princípios racionais. Vamos lá. Posso ler? A gente tem vontade de falar tanta coisa, não é mesmo? Precisamos mudar aqui a dinâmica para. Por isso que esse curso na FESP tinha 4 anos, viu? Vamos lá, Elma, ajuda a gente. A filosofia considerou que a razão opera segundo certos princípios, que ela própria estabelece
e que estão em concordância com a realidade. O conhecimento racional obedece a certas regras ou leis fundamentais. Primeira, princípio da identidade. A é A. Um quadrado é um quadrado, e não um círculo, ou um triângulo, ou outra figura. O que é, é. 2. Princípio da não contradição. A é A. Não pode ser não A. Exemplo: os cães são mamíferos e não podem ser não mamíferos. 3. Princípio da terceira excluído. Quando não há terceira alternativa. Exemplo: este homem é Sócrates ou não é Sócrates. Não há uma terceira possibilidade. Princípio da casualidade. Tudo que existe tem uma causa ou todo efeito tem uma causa. É isso, né? Então, aqui estão os princípios da lógica formal que nós vamos ver até com o Marcelo, né, Marcelo? Você que vai fazer a aula sobre a lógica, e a gente vai. Peraí, cadê o Marcelo? Ou Aí, eu, Isso. Você que falando vai fazer, aparece, né? você que vai fazer a próxima aula, né? Sim, sim. Ah, legal, legal. Então a gente vai ver até um pouquinho mais, né? Mas, enfim, o raciocínio ele passa, né? Ele exige, né? Regras, né? Para que a gente possa encadear, né? Esses raciocínios e discernir as coisas, né? Então aqui é só reforçando princípio da identidade. Isso aqui a gente viu lá com Aristóteles também no primeiro livro e vai continuar vendo aí durante o nosso curso, tá? Um quadrado é um quadrado e não um círculo. Quer dizer, enfim, é o princípio da identidade. Não contradição. Não dá para ser e não ser ao mesmo tempo, né? Um café não pode estar quente e frio ao mesmo tempo, né? Princípio do terceiro excluído, quando a gente não tem uma terceira opção, né? É ou não é. E o princípio da causalidade, né? Então, causalidade, toda causa, né, tem um efeito, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente observa, percebe como efeito, houve lá uma causa que desencadeou esse efeito, né? E continuando, posso continuar? pode, por favor. O desenvolvimento científico atingindo o mundo microscópico e o mundo macrocósmico levou ao descobrimento de certas leis que vieram contrariar alguns desses princípios. São eles o princípio da incerteza, onde a posição e a velocidade do elétron não podem ser conhecidas. Ao ser conhecida, ao se conhecer, um não se conhece o outro. O outro ponto é a respeito da teoria da relatividade, no âmbito macroscópico, quando afirma que a única constante é a velocidade da luz. O tempo e o espaço são variáveis, tendo como consequência que as leis da natureza dependem da posição ocupada pelo observador. Com, com essas descobertas, o conceito de razão necessita ser ampliado. O conceito de razão também sofreu algum abalo com Marx e com Freud, que levantam os conceitos de inconsciente e de ideologia. Esses aspectos chegaram a influenciar de tal forma consciente que devem admitir o inconsciente e a ideologia solapando a razão. Merleau-Ponty veio propor que a filosofia contemporânea
deve partir para o conceito da razão alargada. Este conceito exprimiria, inclusive, os princípios da racionalidade definidos por outras culturas, indo contrariamente ao neocolonialismo e o etnocentrismo, ou seja, é contra a visão de que a nossa cultura e a nossa razão são superiores à de outros povos. Bacana, obrigado, Elmo. Então, de novo, é preciso acompanhar em todos os tempos, né, o desenvolvimento de todos os tempos. A lógica formal teve quer dizer, ela funciona ainda, ela está presente ainda, mas surgiram esses conceitos que a gente viu aqui, né? A física a newtoniana, né, tá sendo superada, quer dizer, pela mecânica quântica, pela física quântica, e ela traz para a gente aqui algumas incertezas, né? Heisenberg, aí é o, o senhor, né, dessa incerteza. Eu não sou dessa área aí, conheço muito pouco dessa área. O Ricardo é um pesquisador. O que eu consigo compreender desse princípio da incerteza é que a gente não consegue, né, ao mesmo tempo, observar é, localização e movimento de algo, mas isso em se tratando de micro e macrocosmo, né? Porque um carro na rua aí a gente consegue observar com tranquilidade, né? A física, digamos assim, formal, a física newtoniana. Com relação aos elétrons, né, na intimidade da matéria, digamos, eles não têm assim o comportamento, né, que a gente acreditava ter. Portanto, enfim, ou se identifica movimento ou se identifica localidade, tá? Muitas vezes também a troca, e por vezes não se sabe por qual está trocando, ou se, digamos, aquele que volta o que foi trocado. Então, assim, eu tenho muita dificuldade para compreender isso, tá? E se o Ricardo ou o Marcelo, alguém puder ajudar a gente, pode abrir caminho aí para a gente pesquisar, né? Quer falar, Mauro, Ricardo? sim. No caso aí, o princípio da não contradição seria um daqueles mais atingidos, porque era esperado que, mesmo no microcosmo, nós encontrássemos partículas. E o que Sim, nós sim, encontramos sim. lá é um campo de possibilidades. Quer dizer, esse campo, ele prevê que algo pode se tornar partícula ou onda. Ou onda, né? Perfeito. Então, assim, seria um pouco contraditório para a razão. A razão, ela entende que ou é partícula ou é onda. Como algo Ok, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ok. né? Então, Legal. esse é o grande É, desafio da razão do princípio da não contradição. legal. O que eu vejo, o que eu observo, assim, em algum artigo que eu vejo, é que isso não impede o avanço da pesquisa, né? Quer dizer, é possível continuar pesquisando e tem elementos para que isso ocorra, né? E com relação à relatividade de Einstein, com relação digamos, à condição máxima, né, e invariável da velocidade da luz. E também, voltando aqui também ó, nessa questão do comportamento da partícula, né, que eu acho interessante é o comportamento diante do observador. Sim, É isso que me intriga bastante. Eu sim. perdi. Para nós espiritualistas, é o ponto que mais nos toca.
Porque na Eu, medida que você concebe que a consciência é que vai definir se algo vai manifestar como partícula, como onda, depende do observador. Então, nós entramos aí na questão de entender o que é essa consciência. tá. Interfere no mundo material. E é o Eu grande fiz, al- debate. O grande debate na física quântica hoje é isso. tá certo. Eu fiz alguma coisa aqui e perdi o. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Legal, legal. E aí também aparece Freud, né? E aparece Marx, quer dizer, Freud vai colocar para a gente que não é o consciente, né? Que nos conduz, nos dirige. Então, isso acaba perturbando um pouquinho aquela questão da razão estar no consciente, né? Enfim, e o Marx é com o seu materialismo dialético, né? Vai nos confundir um pouquinho, vai abalar essa questão da razão. E o Merleau-Ponty, é interessante essa proposta dele de uma razão alargada, né? Enfim, principalmente quando entra nesse campo aqui que o Alain citou, das ideias de raça, de grupo étnico superior, né? Então, acaba, enfim, proporcionando, né, promovendo a exploração política, né, de grupos assim subdesenvolvidos, né? E a gente vê muito isso, principalmente com relação à África, né, pela Europa e tudo mais, né? Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Atividade racional e suas modalidades. Muito bem. Aqui também a gente tem um texto relativamente longo. São 2 slides. Quem que nos ajuda? Eu Posso posso ler? ler. Ok. Não, Eu, pode ir, eu quero. Patrícia. Pode ir, Joelma, tranquilo. Legal. Então, abre. A Abriu. Joelma, né? 4.5. Atividade racional e suas modalidades. A filosofia distingue duas modalidades da atividade racional realizadas pelo sujeito do conhecimento: a intuição ou racional realizada, desculpa, a intuição, a razão intuitiva e o raciocínio ou razão discursiva. A intuição, ou insight dos psicólogos, é a compreensão global e instantânea de uma verdade, de um objetivo ou de um fato, Joelma, de Joelma, uma só um, só vez. Joelma, só um segundinho. Eu acabei não colocando devidamente o. Você está lendo no livro? Tô, Espera um tá pouquinho. Então, diferente. Eu acho que é o slide anterior, Mauro. Ok, ok. Então, não, pensei que eu tinha Ah, você corrido passou, porque aqui. eu estava fazendo Tá, errado. tá. É que eu Então falei, não, vamos lá. como é que ela está lendo e se eu estou aqui com. Não é esse o slide, né? Mas sou eu que não coloquei o primeiro. Então tá, vamos lá. Começar. A filosofia distingue duas modalidades da atividade racional realizadas pelo sujeito do conhecimento: a intuição ou razão intuitiva e o raciocínio ou razão discursiva. A intuição ou insight dos psicólogos é a compreensão global e instantânea de uma verdade, de um objeto ou de um fato. De uma só vez, a razão capta todas as relações
que constitui a realidade. A intuição pode ser, primeiro, sensível ou empírica. Quando baseada na experiência, por exemplo, isto é uma flor, uma mesa, um livro. Intelectual é o que utiliza exclusivamente do intelecto para se realizar. Exemplo, o todo é maior que as partes. Um outro exemplo de intuição intelectual é o oferecido pelo fenomenologia. Quando quero pensar em alguém, posso imaginá-lo dos mais diferentes modos. Ao contrário Legal. da intuição. Então, segura um pouquinho, Joelma, por favor. Tudo bem, gente? Essa atividade, essa atividade racional, né, que, digamos assim, tem duas grandes modalidades, no campo do conhecimento, intuitiva e discursiva. Então, aquilo que os psicólogos chamam de insight, né, é essa compreensão do todo, de uma vez, né? Quer dizer, você não precisa encadear raciocínios, quer dizer, isso pressupõe já um conhecimento anterior. E enquanto que a razão discursiva é essa que necessita provar, inclusive, né? Ela precisa dar provas daquilo que se intui. Então, enfim, tudo aquilo que é sensível, tudo aquilo que a gente pode de uma vez só, quer dizer, de imediato e pegar num todo, faz parte aí dessa razão intuitiva, né? E a discursiva é aquela que a gente precisa compreender e, enfim, desenvolver algo para demonstrar. Ela exige demonstração. Esses exemplos aqui, o todo é maior que a parte, né? Quer dizer, isso é um conceito universal, praticamente. Dá para a gente compreender isso no todo, mas é preciso demonstrar isso. Quer dizer, não existe outra condição para que seja assim. E também na questão entrando no campo da fenomenologia, que a gente vai ver um pouquinho mais aí à frente com Russell, algum apontamento, digamos assim, aquilo que a gente pode intuir imaginando uma pessoa. Quer dizer, podemos fazer isso de diferentes modos. Tudo bem? Ô, professor, eu lembro que eu tive uma aula, né? O professor falou assim: tenha sempre um papel e uma caneta na cabeceira da cama, porque a intuição, os insights, eles vêm geralmente em momentos que você menos espera. Então, escreva, porque você vai esquecer. É bem interessante, acontece isso mesmo. Bacana, Joelma, bacana. E a Joelma acaba de dar um exemplo da mediunidade intuitiva, né? Existem médiums de vidência, de não sei do que, mas de intuição. Ela acabou de dar um exemplo. De vez em quando a É, gente tem uma, né? não necessariamente, Iraí. Enfim, aqui a gente está tratando da intuição anímica, né? Por exemplo, durante o dia você aprendeu um montão de coisa, andou pela rua, teve aula, conversou com pessoas. Aí à noite, tá, você tá dormindo, mas fica no seu inconsciente, né? Então, às vezes, vem aquele insight, aquelas ideias, você para, nossa, eu estava precisando de tal coisa, mas no decorrer você não teve essa intuição. Mas à noite, geralmente, às vezes, você vem na sua cabeça um insight, assim, sabe? Aquele momento daquela ideia, você coloca no papel, muitas pessoas conseguem realizar coisas bacana, né? Sem esse lado espiritual, porque se for para esse lado, às vezes muita intuição da gente é o espírito amigo que vem, né, soprar aqui, né? Mas não é essa intuição, né, professor? A gente está falando da intuição Isso, intelecto perfeito. mesmo. Sim, é da alma, é a tal da intuição anímica, né? Enfim, mas então assim a gente precisa separar Ah, a intuição anímica da intuição mediúnica. Existem as duas, né? Aqui a gente está tratando da anímica. Eu vou perfeito. passar para o outro.
Aí a Joelma, se puder continuar nos ajudando. Ao contrário da intuição, o raciocínio é o conhecimento que exige provas, demonstrações e se realiza igualmente através de provas e demonstrações das verdades que estão sendo investigadas. Não é um ato intelectual, mas são vários. A razão discursiva é dividida em dedução, indução e analogia. A dedução parte do geral para o particular. Por exemplo, um triângulo particular tem 3 lados, porque todos os triângulos têm 3 lados. A dedução é um procedimento pelo qual um fato ou um objeto particular é conhecido por inclusão numa teoria geral. A indução realiza um caminho inverso à dedução, ou seja, parte do particular procurando uma regra geral. A analogia busca traçar paralelos entre objetos diferentes que se comportam igualmente. Muito bem. Então, a gente tem aqui a razão discursiva, né? Aquela que é preciso demonstrar, é preciso, enfim, provas da verdade investigada, quer dizer, não é só um ato, né? Intelectual, como digamos na intuição, e sim, são vários que ocorrem, né? E a gente tem, digamos, ela conta, né, a razão discursiva, ela conta com ferramentas, com subsídios para poder executar isso. Dedução, indução e analogia, né? A dedução, ela parte do geral, de um conhecimento, né, já estabelecido para o individual, para o particular. O Marcelo deu esse exemplo para a gente aqui, né, da questão dos elementos geométricos, né, dos entes geométricos. Se eu sei, né, que o triângulo, por exemplo, tem a soma dá 180 graus, né? Então eu vou saber que definir um triângulo equilátero, isósceles e tal, sempre vai ter 180 graus, quer dizer, para a individualidade. Na dedução, costuma-se dizer que não tem um conhecimento novo, né? Quer dizer, usa-se já algo universal, um conceito universal, para classificar o individual, né, o particular. Então, todo metal, por exemplo, ele dilata com o calor, quer dizer, isso é, digamos assim, o universal. Quer dizer, é sabido isso depois de muitos testes que se fizeram, né? Aí eu pego um metal em particular, seja lá a prata, seja lá o cobre, o alumínio, enfim. Então, eu vou ter certeza que ele dilata também, né? Cada um dentro do seu coeficiente, mas claro que isso ocorre porque eu tenho esse conhecimento universal. Então, eu deduzo dele, né? A indução ela vai no caminho contrário, né? Ela vai, aliás, é o que a ciência utiliza para novos conhecimentos, né? Ela parte da investigação particular para o universal, para criar um conceito universal. Então, poderia dar o exemplo digamos, dos líquidos, né, que evaporam ou condensam em função do calor ou do frio, né, da refrigeração. Então, isso foi constatado, se constata analisando as características e o comportamento desses líquidos quando aquecidos ou esfriados. Então, você chega, por exemplo, analisando, e tem lá, por exemplo, que a água ferve a 100 graus, você tem um conceito universal e de lá você vai deduzindo, né? Da mesma forma com a evaporação. E a analogia busca
traçar paralelos, né? Então, eu acredito que esse é o tipo de raciocínio que mais a gente acaba utilizando, né? Então, a gente vai traçando paralelos diante de algo que a gente já conhece, né? Por exemplo, quando eu estava lendo isso aqui, esses dias eu tive um problema com o ar-condicionado do alto, né? Então, ele deixou de funcionar, tal. Ele deixou de funcionar, então eu fiquei pensando, puxa, o que pode ser isso, tal. E, enfim, comecei a pensar no refrigerador, né, que a gente já viu, que tem compressor, que utiliza um gás, né, comprimido lá dentro e tal. Então, aí você começa a raciocinar fazendo essa analogia, quer dizer, parecido com o processo do refrigerador que a gente tem em casa e a gente já enfrentou mais situações, né, parecidas com essas daí, né? Então, sempre vai supor também uma probabilidade. Não é certo que isso, né, que isso vai ocorrer efetivamente. Da mesma forma que a indução, né? Tanto é que, enfim, a gente esbarra muitas vezes em algo que contraria, né, esse princípio. Então, é sempre no campo da probabilidade. De novo, eu. Aqui. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Ricardo, acrescentar alguma coisa? Eu estou vendo que a gente está perto do encerramento e vamos em frente, então? Legal. Razão inata e razão adquirida. Inatismo e empirismo. Quem lê para a gente? Essa eu vou ler, tá? Enquanto vocês vão pensando na próxima. De onde vieram os princípios racionais? Nascemos com eles? Ou seriam dados pela educação e pelo costume? Durante séculos, a filosofia ofereceu duas respostas a essas perguntas. A primeira ficou conhecida como inatismo e a segunda como empirismo. Platão e Descartes são os representantes máximos do inatismo. Roger Bacon, Guilherme de Ockham, Francis Bacon, Locke, Berkeley, Hume, Bertrand Russell são os representantes do empirismo, né? E aí, de onde vieram esses princípios, né? Nascemos com eles? Ou a gente vai herdando através da educação e pelo costume? Nós vimos lá no primeiro livro, né, essas duas grandes correntes do racionalismo e do empirismo, né? E aqui no campo da razão a gente tem principalmente o, o Platão, né, e o Descartes representando aqui o inatismo, né? Entendendo que a gente já tem um conhecimento prévio, né? A razão já vem dotada, né, de instrumentação. Depois o Kant vai até, enfim, tentar conciliar isso, né, e promover, digamos assim, os conteúdos até que a gente tem, que seriam inatos no caso, né? A gente tem aqui, então, um embate entre o Platão e o Descartes e os empiristas. O que vocês acham? Sem comentários? Ricardo? Mauro. Bom, todos nós sabemos que viemos com conhecimentos inatos, né?
Isso é bem perceptível na experiência. O ser humano vem ali, né, com uma programação, né? Como se fosse um software que já... E aí, quando você pega o Locke, que diz que a gente é uma tábula Pois rasa, é, pois é. mas a própria experiência diz que não é bem assim, Locke, Sim, né? sim. Então, o Kant é esse que vai fazer a síntese. Então, o Kant Perfeito. é esse que vai olhar esses Perfe- dois universos e vai dizer, não, nós temos princípios, são as Ok, categorias do entendimento, que nos ajudam a discernir a realidade. Sem ela, a gente também não teria nenhuma avaliação empírica das coisas. legal, É tudo muito legal. confuso. Bacana. O trabalho do Kant é extraordinário, né? Nessa conciliação, né? Tá aí, ó, filosofia kantiana e hegeliana. Eu ia falar que era tudo junto e misturado, né? Mas não necessariamente nessa ordem. Tem uma organização, né, das coisas, né? Ah, Faz tudo sentido, bom, Patrícia. Faz sentido, sim. tudo junto e misturado. Muito bom. Isso, isso. Ô, Mas de Ricardo, forma organizada, não? é, é, pega pra gente, Ricardo, essa parte aí, a filosofia kantiana e hegeliana. Tá, vou ler então. Filosofia kantiana, hegeliana, o impasse criado então pelas correntes inatistas e empiristas fez com que Kant buscasse uma alternativa filosófica que saísse dessa situação. Onde estaria o engano dos filósofos? Kant aponta como a causa dessa oposição o fato do que ela pode conhecer. O primeiro ponto a ser estudado não seria a realidade, mas o que é a razão, conforme faria Sócrates. Kant, então, afirma que a razão é uma estrutura inata, mas sem conteúdos. Esses conteúdos iriam sendo adicionados àquela estrutura pela via empírica. E, segundo ele, a razão é uma função reguladora da atividade do sujeito de conhecimento. Já Hegel diz que a razão é histórica. Esses conflitos filosóficos são a história da razão, buscando conhecer-se a si mesma, e que, graças a tais conflitos e graças a essas contradições, em forma de tese e antítese, é que se chega a uma síntese. Legal. Então, seriam, para Kant, né? São os juízos, essa estrutura aí que ele coloca, que o Ricardo coloca para a gente, Nato, seriam os juízos a priori, né? Então, esse a gente já vem, né? E ele vai ser orientado aí pelas categorias que o Ricardo está colocando para a gente, né? Enfim, Entendeu, e Mauro? qualidade, quantidade, essa coisa toda, o Isso. Kant, Proporção, proporção, sentido de tal, essas são unidade, as categorias, pluralidade. são 10 ou Agora, 12, né? uma coisa que nós aqui, espíritas, podemos parar para pensar, que nós, além disso que o Kant está falando, nós trazemos também alguns sentimentos, algumas tendências, Ah, ok, ok, ok. Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então, É, assim, na visão espírita, se soma o elemento espiritual que traz tendências. perfeito, perfeito. Esse entendimento de conhecimentos anteriores, né? Então, aí entra, inclusive, a pré-existência da alma, né? Isso. Bacana, bacana. Legal. E esse movimento aqui do Kant, do Hegel, né? Legal. A razão é histórica, né? Para Hegel. Então, ela vamos dizer assim, né? O motor da história para o Hegel vai ser, enfim, as paixões e a liberdade, né? E se a gente for comparar com Marx, enfim, a luta de classes, né, que vai determinar, digamos, o discernimento, né?
ou conciliamento. Ô, Mauro, Legal. viu, Mauro? Pois não, Ricardo. Eu tenho um livro aqui que é um estudioso que faz análise dos filósofos e do Hegel. Ele vai fazer algumas críticas. E uma das críticas é justamente essa. O Hegel fala de uma razão histórica, mas não define exatamente o que é essa razão histórica, né? É uma Aí espécie. Ah, sim. o autor brinca dizendo assim: é o quê? Uma entidade sobrenatural? O que é isso? É uma consciência, digamos assim, uma consciência coletiva, né? Enfim, fica É, mesmo isso aí, né? É a é, grande, impor- a grande importância do Hegel é a dialética, né? Quer dizer, esse então, eu movimento. acho que o Hegel faz a constatação correta, perfeita. Isso, Somente que ele não entra nessa questão de metafísica, aí, vamos dizer, né? De perfeito, querer perfeito. explicitar o que seria essa razão Sim, histórica, mas observando a realidade, a gente vê esse movimento. sim. E é interessante, né, Ricardo e gente amiga, a gente vai encontrar isso mais pronunciado lá com Platão, por exemplo, né? A gente vê isso, eles conceituam, eles definem, né? E claro, e essa parte, digamos assim, espiritual, né? Ela vem depois, né? Ela está presente, mas assim explicitada, ela passa a vir depois desse momento moderno, né, Ricardo? Quer dizer, dentro do período moderno, mas depois desse início, né? A gente vai ver mesmo contemporâneos a Kardec, enfim, não contemplando o metafísico, né? Tratando de fato da matéria, do físico mesmo, né? Legal. A razão na filosofia contemporânea. Quem vai? Posso É ler. aqui é que vai tratar da fenomenologia, né? Quer dizer, surge essa razão, além da intuitiva e discursiva, a gente vai ter o Russell apresentando essa solução aqui. Eu vou lá, então. Russell não aceita a solução hegeliana e cria a fenomenologia, que busca descrever as estruturas de consciência, que aceita o inatismo com as contribuições de Kant, mas cujos conteúdos são produzidos por ela mesma, independente da experiência. Segundo ele, o mundo ou a realidade é um conjunto de significações ou de sentidos que são produzidos pela consciência ou pela razão. A razão é a doadora de sentido, e ela constitui a realidade enquanto sistemas de significações, que dependem da estrutura da própria consciência. A razão é a razão subjetiva. Então, é a razão do sujeito, né, Ricardo? Isso. Para, para Hegel, né? Ele apresenta um método de investigação, enfim, através da consciência, né? É do É, é, Russell, né? Oi? É Russell. Você falou, Russell, Russell. Russell, Isso. o entendimento através da consciência, né? Então você vê que ele vai pegar aí o inatismo do Kant, né? Enfim, mas vai contrariar, digamos assim, a estrutura, né? As categorias que o Kant observa e diz que é ela mesma que vai desenvolver isso. É, Aquelas figura e forma ou figuras, ilustrações que não estão completas, né, podem ilustrar, acho que esse entendimento do Russell. Por vezes, vamos ver uma árvore, você não precisa que ela esteja completa para você definir como uma árvore, né? Basta algum traço ali de tronco, de folhas, enfim, você já define. Uma casa, a mesma coisa.
enfim, não sei como é que ele, Essa como, questão do como ele fenômeno, explicita isso. o fenômeno ele sempre se apresenta como uma dualidade. Então, o fenômeno é a coisa observada e aquilo que observa. Então, acontece o fenômeno. Esse é o fundamento. Então, assim, a realidade só se apresenta enquanto consciência, Ah, tá. Ele vai ok? buscar a coisa. Ok, ok, ok. Agora, até Tá, pode se questionar. Se o tá. ser humano não tiver no teatro do mundo, as coisas lá fora possuem uma razão própria? Esse é um questionamento. Ou só depende do ser humano? Pois é, pois é. Penso, logo existo. A única certeza que ele tinha é que ele pensava, né? Nem sobre os seus pensamentos ele tinha certeza se aquilo era real ou não. A única Sim, coisa que ele tinha certeza era o pensamento. no pensamento. E esse é um É, problema na filosofia quase que insolúvel. é um exemplo da intuição intelectiva, né? Esse do famoso penso, logo existo. Ele, Que ele você lembra Também intu... que não ficava, Ele ele está também não construindo. ficava preso à razão, ter que explicar, ter que fazer experiência, ter que provar, né? Ele também, a fenomenologia é isso, né? O fenômeno, né? Não preocupa com o copo em si, mas com o contexto, com o conteúdo, com o que a pessoa sente ao olhar o copo. E tá, quando então, ele fala tá. de onde é que está a Ok, realidade, está ok. no É o que subjetivo, se apresenta para o sujeito, né? então, Ele mas vai. vamos seguir a linha do que o Marcelo colocou, do Descartes. Tá, eu sei que eu penso. Tudo bem, isso está no âmbito humano. Agora, quando se fala das leis, aí está num outro âmbito. Então, as leis aí estão. Aí é onde o Descartes vai colocar Deus na história. Sim, sim, Ele é a razão que justifica, perfeito. ok? O que Ah, para ok. muitos cientistas não gostam muito dessa parte do Descartes, não. Nem os E o acadêmicos. Descartes é Sim, o que garante que lá fora há leis, que há princípios, como a chuva, que tem sua utilidade através da condensação, se acumula e volta. Existe toda uma razão ali subjacente às leis. ok, ok. Então, e aí a grande pergunta: essas leis são casuais ou existe uma causa? E que tipo de causa é essa? para Uma lembrar razão de Descartes motivadora? aí, foi no sentido da sua pergunta, né, Ricardo? Isso. Legal, gente. A razão louca e a razão sábia. Sabiam que existem razão louca e sábia? Os tempos modernos, 16 a 18, séculos 16 a 18, surgiram marcados pelo ideal de racionalidade e culminou no iluminismo, superando a concepção medieval centrada na tradição e na visão religiosa do mundo. A modernidade se torna laica e busca na razão a possibilidade da autonomia do homem, o desenvolvimento técnico e científico e a expressão do racionalismo da idade moderna. A razão que serve para o desenvolvimento da técnica é a razão instrumental, bem diferente da razão vital, por meio da qual o homem se torna capaz de compreender criticamente a situação em que vive. O acréscimo de saber e de poder não tem sido acompanhado de sabedoria. O homem contemporâneo sabe o que fazer e como fazer, mas perdeu de vista o para que fazer. Ele não reflete suficientemente bem a respeito dos fins de sua ação. Fazemos essa constatação quando nos defrontamos com o desequilíbrio entre riqueza e miséria, o consumo desenfreado, as desordens morais de uma sociedade centrada nos valores da posse ou de posse. A grande maioria dos homens
é despolitizada e preocupada com os problemas do seu cotidiano individual. O trabalho da filosofia consiste em recuperar a razão sábia ou razão vital como instrumento para resgatar o sentido humano no mundo. Vocês concordam? Uma crítica aqui, né? Em função daquilo que a gente já vinha tratando desde o tema lá. Eu Eu acho que esse concordo período Deus plenamente. deixou de ser o centro, né, professor? E o homem passou a ser o centro. A partir do momento que esses filósofos, enfim, trouxeram mais a razão e trouxeram mais a visão do homem e deixaram a visão do divino, é, a gente se tornou a realidade que nós temos hoje, que foi de lá para cá que houve tanta mudança, né? Aí surgiu o capitalismo, veio o materialismo, e hoje nós somos totalmente uma sociedade materialista, né? No entanto, que a gente vê tantas desordens e tal, né? Ao meu ver, isso é a minha visão, né? Que essa mudança, o iluminismo, né? Iluminou. Saímos da idade das trevas, né? E foi muito bom, porque a gente vivia naquela época um mundo assim louco, né? Realmente não tinha noção. Mas, por outro lado, a gente foi se tornando uma sociedade um pouco vazia, né? Sem aquilo, né? Sem o ser, né? Quem o ser para quê, né? Para que ser? Para que fazer, né? É só o ter. Sim, sim. Começou aí, ao Aqui, meu ver. é, eu, eu, me ocorre aqui a sociedade líquida, né, do Bauman, né? Enfim, ele descreve isso, define isso muito bem, né? Então, a crítica aqui, né, seria no sentido da filosofia recuperar, né, esse sentido de existência, né, de uma modernidade que está líquida, né, segundo o Sigmund Bauman, né? Enfim, Tudo bacana, instantâneo hoje. bacana, bacana. Acho que a Patrícia se manifestou É, também. não, eu ia falar que eu concordo plenamente, porque tem muito a ver com a fala da Joelma desde o início da aula, né? Falando Desde o início, exatamente não. sobre isso, né? Sim, Das coisas estarem, entre aspas, perdidas, porque está realmente tudo muito líquido, tudo muito raso, tudo, né? Nada é profundo, nada né? Deus está longe de tudo, de todos. Eu falo por mim mesma, eu já falei aqui várias vezes. Eu até uns 5 anos atrás eu não era nem ateu, eu era à toa, porque realmente eu não acreditava nas coisas, eu não me achei numa religião, minha mãe, né, minha família toda católica, e eu ia na missa e aquelas coisas para mim não fazia sentido nenhum, então em vez de procurar outra coisa, simplesmente deixei, né, a vida indo até que você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? Mas assim, realmente é um caminho fantástico. E aí a gente realmente começa a perceber o quanto isso está faltando, né, nas pessoas, não só na juventude, em pessoas até maduras mesmo, né? Porque não é a idade, sim, não, né? Mas sim. e aí você vê jovens tão evoluídos, né, espiritualmente dizendo, né? E muitas pessoas mais antigas, inclusive, não tão desenvolvidas assim, ainda com muito ódio, muito rancor, muito julgamento, muito preconceito, né? A questão do preconceito, hoje eu estou aqui no sul, já morei em Fortaleza, no Ceará, já morei em São José, moro aqui no sul hoje, o quanto o preconceito é muito presente no dia a dia aqui ainda, sabe? É uma judiação. Você tem razão, é uma Professor, mas quando judiação. eu falei do iluminismo, mas assim, não é criticando, eu acredito que a gente passou dos limites, né? Que eu acho que a gente está resgatando, que os filósofos vieram depois. Mas porque aquele momento no século XV, o que eles fizeram, o que eles trouxeram, foi importantíssimo. Foi Foi Sem importantíssimo para a essencial, dúvida. nossa né? sociedade. Nós, Foi, entendeu? nós entendemos, viu, João? Nós entendemos a sua colocação. Enfim, e de fato É o é isso mesmo. desequilíbrio mesmo, né? Que o Sim, excesso, né? sim, sem dúvida.
Legal, gente. Eu estou vendo aqui que eu já passei bastante, já passamos bastante do tempo. Quem que lê a conclusão para a gente? Tem um pessoal que ficou quietinho aí o tempo todo. Eu posso ler Ah, a conclusão. pode ler, Patrícia. Vamos lá, Patrícia. A razão é uma ferramenta de vital importância que Deus coloca à disposição do homem para que possa auxiliá-lo no discernimento do caminho correto em direção ao reino. Igualmente nos auxilia na resolução dos problemas no cotidiano, pois está intimamente vinculado à vida consciente. Mesmo diante das diversas crenças que hoje se apresentam a nós, a razão pode nos auxiliar no difícil dilema de escolha sobre qual caminho deveremos seguir. Encerramento. Tá aí. Agora eu vou pegar um caderninho e uma caneta e vou sair. Tudo que eu for fazer, eu vou ter que, enfim, percorrer esse caminho aqui que nós percorremos para poder tomar uma decisão. Não tomarei mais decisão sem antes montar uma equação. Não, eu estava lendo um pouco do próximo capítulo, porque eu não sabia se tinha tido aula de quinta-feira, não, fiquei um pouco perdida. E aí tem até realmente uma fórmula matemática, né? Lá no final, que você fala, meu Deus do céu, e realmente é isso. Se você conseguir seguir o raciocínio, não fica tão difícil, né? Fica difícil se você Sim, estiver perdido no meio do caminho, né? sim, sim. Daí a importância da reflexão antes de agir, né? E é importante a gente contar até 10, é importante você, de fato, buscar essa harmonia aí que nós vimos, né? Da razão com, enfim, com o sentimento aí, né? Para a gente poder ser mais assertivo, né? Ser mais assertivo nas nossas interações. Ricardo, Bom, pessoal, vou fazer aqui um reforço, um convite do programa de isso. quinta-feira, que o tema será, então, religião, religiosidade e espiritualidade. E, no nosso entendimento, vocês são um braço do programa, ok? Então, a gente conta muito com vocês no sentido de participarem e até mesmo submeter questionamentos, porque aqueles questionamentos é que enriquecem o conteúdo do programa. Então, sabendo de antemão o tema, vocês podem até já pensar alguma coisa e, de repente, postar lá no chat, no dia do programa, e a gente vai estar tentando atender aí os questionamentos, tá bom? E desculpe aí todo o transtorno que causou a mudança, mas a gente teve uma conversa, entendeu que era necessário. Inclusive, eu entendo que era aquele algo que faltava para o Instituto, que é se abrir para a comunidade, para a sociedade, né? Esse conhecimento que a gente tem aqui, vamos dizer assim, a portas fechadas, né? Vamos dizer assim, a gente levar de portas abertas, como a doutrina pede. Tá bom? É isso aí. A Patrícia, diga, Não, Patrícia. eu só bati a palminha porque eu acho que é fantástico. Às vezes o chamado vem e a gente tem que aceitar mesmo, e é para um bem maior, né? Então, tá todo mundo junto aí, vai dar tudo certo. E, Ricardo, se alguém tiver um assunto que domina, né, e que gostaria de levar para o programa, enfim, eu penso que esse é o objetivo, né? Enfim, é levar conhecimento para a comunidade, como o Ricardo já vinha fazendo isso já há bastante tempo, né? A princípio, nós já temos alguns temas definidos para os primeiros programas, mas nos próximos nós vamos fazer uma enquete aí com vocês para vocês sugerirem temas, dos quais a gente vai Legal, estar pesquisando e levando conteúdo. legal. Eu posso fazer o encerramento ou alguém está com vontade de fazer o encerramento?